Se você quer vencer, pare de tentar. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Acredito que é um tema muito interessante, muito apropriado, porque todos nós queremos saber o caminho da vitória. E há um caminho. Há um caminho. Parece, como eu disse, uma contradição. Mas devemos lembrar que muitas verdades bíblicas, elas soam muitas vezes como uma contradição. Por exemplo, o caminho para cima é para baixo. Esta expressão do profeta desta era foi tirada das palavras do Senhor Jesus, o qual disse: se você se exaltar, será humilhado. Se você se humilhar, será exaltado. Se você quer ser exaltado, você vai ter que se humilhar. Ou, como ele disse em outra ocasião, se você quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Se você perdê-la por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la, disse o Senhor. Essa também é uma aparente contradição. Por que aparente contradição? Porque a pessoa está ali tentando vencer aquele vício, tentando vencer a sua fraqueza, esforçando-se, usando toda a sua força de vontade, toda a sua capacidade para vencer. E então, eu chego para você e digo: pare de tentar, se você quer vencer. Como você acha que a pessoa recebe essa palavra? Ela arrazoa da seguinte forma: se eu, tentando, não consigo vencer, tentando com todas as minhas forças, não consigo vencer, se eu parar de tentar, aí sim é que eu não vou vencer mesmo. Bom, esse é o teu raciocínio. Mas não é nem aquilo que a Bíblia ensina, me referindo ao apóstolo Paulo, e nem tampouco aquilo que o mensageiro desta era ensina. O profeta, textuais palavras, diz: pare de tentar se você quer vencer. Eu vou te dar alguns parágrafos, também alguns versículos da Bíblia, e nós vamos ampliar este assunto, e eu oro a Deus para que Ele permita que fique muito claro para você nesta noite. O versículo bíblico que eu quero usar como base é este de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Aqui eu quero me deter um pouquinho, antes de continuar a leitura desse versículo, porque só esta porção é muito tremenda se nós a compreendemos. A não compreensão desta porçãozinha, e vivo não mais eu, é a causa de muito fracasso na tentativa de viver a vida cristã. A primeira coisa que você deve entender é o seguinte: a vida cristã não é difícil de ser vivida, ela é impossível de ser vivida pelo homem. Mas, como disse Jesus, aquilo que é impossível para o homem é possível para quem? Para Deus. Por isso, esse versículo continua dizendo: mas Cristo é aquele que vive essa vida em mim.
essa vida cristã não é para ser vivida por mim, mas por Cristo em mim. Conseguiu captar? Quando diz, e vivo não mais eu, isto elimina o automelhoramento. Muitos crentes têm se enredado neste ponto. Eles têm tomado a estrada do automelhoramento. Eles dizem, eu preciso ser o melhor esposo, eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor crente, eu preciso ser uma melhor mãe, eu preciso ser uma melhor filha, eu preciso ser um melhor isto e aquilo. Mas isso não é o que Paulo está dizendo aqui. Existem duas palavras gregas para vida. Uma delas é bios, e bios refere-se à vida natural, à vida biológica, vida natural, sustentada pela água, pelo ar e pelo alimento. Essa é a vida que todos os seres humanos têm. Outra palavra grega para a vida é zoe, muito usada pelo profeta, e significa a própria vida de Deus. Um pecador, ele tem bios, vida natural, mas não tem zoe, a vida de Deus, com a natureza de Deus. Mas isto é porque ele está vivo naturalmente, mas morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual, ele não tem zoe, porque ele é um pecador, ele não crê no Senhor Jesus. Mas veja, não se trata de melhorar a si mesmo, mas aqui claramente diz, não mais eu. Esta vida bios, esta vida natural, ela tem a sua força, ela tem a sua capacidade, a sua energia. E o problema, e é por isso que eu digo pare de tentar, quer dizer, não tente alcançar vitórias usando a energia, as capacidades, os poderes desta vida natural. Paulo claramente diz, não mais eu. Mas o que nós fazemos? Nós trazemos esse eu para a estrada novamente, quando Deus já o crucificou juntamente com Cristo, esse velho homem, e nós tentamos melhorar esse velho homem. Na mensagem O Sinal, o profeta é muito claro, ele diz, esta vida, o único destino para ela é a morte. Não tente poli-la, lembra dessa expressão do profeta? Não tente aperfeiçoá-la, não tente melhorá-la, tem que morrer. Mas nós queremos pegar esse velho homem e poli-lo, aperfeiçoá-lo, melhorá-lo. E isso faz que a nossa jornada seja realmente impossível, pesadíssima. Por que você acha que as pessoas hoje, os crentes, estão exaustos? Pensando em desistir, pensando em parar, usam expressões como, não aguento mais, o fardo está pesado, não sei mais o que fazer, tentei de tudo, estou desanimado. Por que você acha que essas expressões são achadas na boca dos crentes hoje? Porque eles estão tentando o impossível. Eles estão na contramão das Escrituras e da mensagem. A pior coisa que existe é você exigir humildade de uma pessoa orgulhosa. E esse velho homem não é humilde, ele é orgulhoso. A pior coisa que existe, o pior fardo, é exigir de uma pessoa impaciente paciência. Você acha que esse velho homem não é cheio de impaciências? Mas quando você entende que não se trata de você, não se trata de melhorar a você mesmo, mas se trata daquilo que o profeta disse,
sair do caminho. Ele diz, o maior inimigo que eu tenho, ele disse, chama-se William Branham. Quando William Branham sai do caminho, ele diz, esse é aquele que estorva a Deus. Mas quando esse William Branham sai do caminho, Deus lhe mostra coisas que ele naturalmente não sabe. E é aí quando o sobrenatural é visto. Quer entrar no sobrenatural, quer ver o sobrenatural, quer viver uma vida sobrenatural, aprenda a sair do caminho. Aprenda, entenda, peça a revelação do Espírito Santo para entender o que significa não mais eu. Não se trata de melhore a você mesmo, torne-se melhor, mas não mais eu. Ou seja, saia do caminho, porque quem tem que viver essa vida em você é Cristo. Eu creio que isso está muito claro. Por isso, pare de tentar. Esse é o teu problema. Como eu disse na transmissão passada, o problema da igreja hoje não é a sua fraqueza. Ela poderia ser uma porta de entrada para uma vida abundante, sobrenatural, cristã. O problema da igreja é a sua força. Ela tenta uma e outra vez, ela arrasou. Não, por que eu estou fracassando? Ah, deve ser porque eu estou orando pouco. Então, eu vou orar 1 hora por dia, ou 2 horas por dia. E mesmo depois de cumprir com esse tempo de oração, a pessoa descobre que continua levando os mesmos tombos, caindo nos mesmos buracos de sempre e fica confusa. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos de orar, que esse ensinamento ensina o povo a não orar. Não é isso. Mas estou dizendo que nós devemos de sair do caminho e não usar a oração como tem sido usada, geralmente tem sido usada, ou o jejum também, como uma espécie de qualificação para as bênçãos de Deus. Eu não sou qualificado por nada que eu faço. A minha fé em Cristo produzirá obras, sim. A minha fé em Cristo produzirá uma boa conduta, sim, porque a minha fé em Cristo não é uma fé morta. Então, somente uma fé morta é que não produz obras. Como nossa fé em Cristo é viva, vai produzir obediência. Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Se há fé, haverá obediência. Se a fé é viva, né? Haverá obediência, haverá obras, haverá santificação. É impossível crer correto e não viver correto. Mas o que eu quero dizer é que a nossa parte é somente crer. Nós cantamos esse hino, esse corinho, toda vez na igreja, antes do pregador assumir a plataforma. Mas não entendemos. Somente crer. O que é somente crer? O profeta diz que o arminiano, e talvez você tenha o espírito de um arminiano, ele não pode cantar somente o sangue, porque ele acrescenta somente o sangue e a minha conduta. Embora a boa conduta, diz o profeta, seja uma coisa boa, mas não é Jesus e algo mais a nossa salvação, nem a nossa santificação, nem nada. É Jesus de ponta a ponta e somente pela fé. O que é somente crer? O justo vive pela fé. E essa revelação você precisa entender. Fé do começo ao fim, diz Romanos capítulo 1. Tudo é por fé. Se eu creio, eu não estou sendo passivo ou inerte. Quando eu digo, pare de tentar, saia do caminho,
eu não estou falando de passividade. Não é que você vai cruzar os braços e dizer assim, ah, eu tenho esta fraqueza, eu tenho este problema, e quando Deus quiser, Ele sabe meu problema, quando Ele quiser, Ele vai me libertar. Isso é ser passivo. Isso é passividade, isso é inércia. Nem em 20 anos você vai obter libertação, porque isso é passividade, é do diabo. Estou falando em crer, esperar em Deus. Esperar em Deus não é passividade, não é sinônimo de passividade. Esperar em Deus não é sinônimo de inércia. Eu estou dizendo, creia. Quando uma pessoa está crendo, ela não está sendo passiva. Se você diz que somente crer é nada, como você me explica as grandes proezas de Hebreus 11 que foram feitas pela fé? Isso é desde o Velho Testamento. Veja como começa cada versículo. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Sansão, pela fé, pela fé, pela fé. E olha o que aconteceu pela fé. Libertação, vitórias, muralhas caíram, mares se abriram, mulheres estéreis conceberam. E você acha que somente crer não funciona? Se foi pela fé que tudo funcionou, até mesmo para os santos do Velho Testamento? Não confunda esperar em Deus com passividade. Não entenda errado quando eu digo pare de tentar com uma passividade. Não, não, não. Estou dizendo pare de tentar se libertar pela sua própria força, pelo seu esforço pessoal, pela sua força de vontade. Saia do caminho e diga, Senhor, vença isto em mim. O que é Romanos 7? Você entende Romanos 7 quando você lê? Paulo diz, o querer está em mim. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, isso faço. O que eu quero, o que eu não quero, o querer, o não querer. O que é querer e não querer? Faz parte da faculdade volitiva. São os poderes da vontade. Sabe o que Paulo tentou? Ele tentou vencer com a força de vontade. E não conseguiu. E ele chegou a tal ponto de desespero que ele chegou a gritar, miserável homem que sou, não estou conseguindo vencer. Você está tendo essa experiência? Que você quer, mas não consegue? E o que você não quer acaba fazendo? Há um Romanos 7 na sua vida? Então você precisa entender esta mensagem. Por que ele não podia vencer pela força de vontade? Por mais que esse eu tivesse força de vontade, não era suficiente para vencer o pecado, a lei do pecado e da morte que habita em meus membros. Por que não era suficiente? Justamente pelo que eu acabei de dizer. Paulo entendeu que o pecado é uma lei. O que é uma lei? Exemplo, a lei da gravidade. É algo que trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia. Você pode levantar pé por pé, 2 da manhã, 3 da manhã, e deixar uma folha de papel cair no chão, tentando assim, pensando que ela pode ficar suspensa, talvez você surpreende pelo horário aquela lei da gravidade. Não vai acontecer. A folha vai cair e chegar até o chão. Por quê? Porque a lei da gravidade, a gravidade é uma lei que trabalha ininterruptamente 24 horas por dia. O pecado
E Paulo foi o único que falou do pecado como uma lei. O único. Ele enxergou isso, ele viu isso. O pecado é uma lei. Trabalha 24 horas por dia, está ali em nossos membros. Como é que você vence uma força dessas com a força de vontade? Um poder desses com a força de vontade? Não dá. Você pode sustentar um livro, segurar um livro na mão? Você diz, claro que eu posso. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Por quanto tempo? No começo, tudo bem. Mas com o passar das horas, o livro vai pesando, e a lei da gravidade vai vencendo a tua força de vontade, o teu poder, a tua capacidade. E o braço vai descendo, vai cansando e vai descendo. Então, foi aí que Paulo entendeu, com a minha força de vontade, eu não consigo vencer o pecado que é uma lei. Como se é uma lei? Como se vence uma lei? Introduzindo uma lei maior em cena, uma lei superior. No caso da gravidade, nós introduzimos a lei da flutuação, que faz as coisas irem para cima e não para baixo, como um balão que sobe ao invés de descer. A lei da gravidade ainda está ali, mas uma lei superior, a lei da flutuação, entrou em cena. E essa lei do pecado e da morte, como pode ser vencida? Aí você sai de Romanos 7, vai para Romanos 8, e no versículo 2 você encontra que Deus, para derrotar, vencer essa lei do pecado e da morte que está em nossos membros, introduz a lei do Espírito de vida. Aleluia. Por isso você precisa receber Cristo, receber o selo, receber o batismo com o Espírito Santo que põe Cristo dentro de você. E esse Cristo em você, essa lei do Espírito de vida em você é que vai vencer fraquezas. Vai vencer na hora em que você for tentado e sentir esses puxões, essas puxadas da carne para fazer o que é errado. Introduziu a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, uma lei superior. Então está vendo que o eu de Paulo não conseguiu vencer, queria, se esforçava, gastava energias, mas não conseguia. Então ele se rendeu a essa lei. Essa lei do Espírito de vida também trabalha 24 horas por dia. E se você aprender a se render a essa lei, você terá vitórias constantes. É aí que está a nossa chave. Numa constante rendição, ou em um viver completamente rendidos a Deus. E aqui eu quero compartilhar alguns parágrafos muito tremendos da mensagem Como Poderei Vencer? A partir do parágrafo 68, você que depois quer rever isto que vamos ler agora e meditar sobre isto. Diz assim o profeta: são todos que estão sob o sangue derramado que são vencedores, porque você mesmo não pode vencer. É Ele quem vence por você. Você está descansado. Aqui é onde você começa a conhecer por experiência o sábado. Tem muito crente que não conhece o sábado na experiência. Eles estão cansados, desanimados, exaustos, adoentados, sem saber o que fazer, pensando em parar. Alguns estão completamente detonados, mas aqui está. Você nunca ouviu, pegue os evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, e vê se você encontra um único versículo onde Jesus alguma vez disse algo como: vou parar, não aguento mais, o fardo está pesado, vou abandonar o ministério, vou desistir. Você não encontra. E esse homem sofreu as mais terríveis pressões, mas nunca falou isso. De onde ele tirou tanta força? Essa força de Cristo está disponível para a igreja de Cristo, para você que está me assistindo, para que você possa vencer, ficar firme e não desistir. Agora, Paulo disse isso em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Não é a força pessoal, é a força dele que está disponível. Vamos concluir aqui. Parágrafo 69. Como saberei então, irmão Branham, que estou lá? Veja. Observe que tipo de vida está você vivendo. Simplesmente dê uma olhada ao redor. Veja se isto está simplesmente vivendo em você automaticamente. Ou você tem que fazer força e puxar. Vem? Então, você estará fazendo isto. Você. Mas recorde, vivo não mais eu. Olha o que ele diz agora. Mas não tente fazê-lo. Pare de tentar. Não tente. Saia do caminho e diga: Senhor, vença isto em mim. Senhor, seja paciente em mim. Senhor, vença em mim. Seja forte em mim, seja paciente em mim, seja equilibrado em mim, etc. E ele dá o exemplo de um bebezinho e sua mãe. Ele diz exatamente como colocar um bracinho de um bebê no buraco da manga. Ele levanta, abaixa, fica de lado e tudo mais. Sabe como um bebê faz, né? Não tem controle sobre seus membros. Ele não pode fazê-lo. Se a mãe largar o casaquinho ali para o bebê e disser assim: coloque seu casaquinho, querido, ele não dá conta. Ele não pode fazê-lo. Os seus bracinhos ficam para cima e para baixo assim. Isto precisa de sua mão firme. E quão contente estou em poder simplesmente entregar minha mão ao Pai e dizer: Senhor Jesus, eu não posso chegar lá. Que coisa tremenda. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso, mas Cristo pode. Ele em mim pode. Senhor Jesus, eu não posso chegar lá. Ajuda-me. Coloque o casaco em mim. Vou parar de tentar. Aqui eu me baseei para dar título a esta mensagem. Simplesmente deixarei que ele o faça. Se o nenenzinho continua tentando, ele fica em toda parte, ele não poderá fazê-lo, nem mesmo poderá você, nem mesmo poderei eu, mas se simplesmente ficarmos quietos e deixarmos que ele faça isto, simplesmente se entregue a ele. Está vendo? Aqui, Senhor. Simplesmente que eu não seja nada. Eu me entrego. Coloques tu minha mão no lugar correto. Esta é a vitória. É isto que é vencer. A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele. Ele vencerá por você. Ele sabe a maneira, nós não. Nós vamos continuar sobre este assunto em outras ou nas próximas transmissões. Aprender esta rendição na prática, aprender esse assunto de uma maneira mais profunda, mas eu espero que esta pequena meditação nesta noite tenha de alguma forma te ajudado. Ajude-nos a divulgar o nosso canal Graça Suprema. Ele está sendo uma bênção
para milhares de pessoas em vários países. E você pode nos ajudar a divulgar e fazer com que estas mensagens de fé e esperança cheguem a mais pessoas. Se está sendo uma bênção para você, pode ser uma bênção para seus amados, para seus amigos, para seus familiares. Convidamos você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever e receber diariamente essas mensagens que irão fazer a sua fé e o seu conhecimento em Deus crescer. Eu oro neste momento que Deus abra o teu entendimento e te esclareça em relação a este assunto tão importante, tão vital para a Igreja de Cristo. Uma boa noite e que o Senhor Jesus te abençoe. Próxima quinta, às 21 horas, estaremos aqui novamente, se assim Deus o permitir. Amém. Mas me ouvir, se há